Bezrat Hashem, a gente vai continuar com a nossa série de Shiurim, Pergunte ao Rabino. Hoje a gente vai tratar da seguinte pergunta: Kippah, se o uso é um costume ou uma obrigação? A gente vai dividir esse Shiur em três partes. A primeira parte a gente vai tratar do uso da Kippah no dia a dia, quando a pessoa está comendo, andando, sentado, trabalhando, no seu cotidiano. A segunda parte a gente vai tratar do uso da Kippah quando a pessoa entra em algum lugar sagrado, por exemplo, algum Beit HaKnesset, uma sinagoga, um Beit HaMidrash, ou quando a pessoa está rezando ou estudando. Na terceira parte do Shiur a gente vai tratar de uma forma muito rápida, muito por alto, do tamanho da Kippah que deve ser usada. A primeira parte do Shiur, de novo, a gente vai investigar sobre o uso da Kippah no dia a dia, no cotidiano. A origem desse costume está na Gemara em Shabbat, no Daf Kuf Yudchet Amud Beit. O Rav Huna, filho do Rav Yoshua, argumenta que ele tem que receber uma recompensa maior pelo fato dele nunca ter andado mais do que 4 amot, 2 metros, com a cabeça descoberta, ou seja, sem kippah. E o mesmo Rav Huna, filho do Rav Yoshua, fala na Gemara em Kiddush, no Daf Lamed Aleph, Amud Aleph, só que na Gemara em Kiddush ele acrescenta que ele não andava com a cabeça descoberta. Por quê? Porque Shekhinah Lemala Miroshi, a presença divina está acima da minha cabeça. Uma outra origem, uma história na Gemara em Shabbat, no Daf Kuf Nun Vav Amud Beit, uma história da mãe do Rav Nachman Bar Yitzchak e o Rav Nachman Bar Yitzchak. A mãe do Rav Nachman Bar Yitzchak, quando estava grávida dele, falaram para ela, os videntes da época, que o Rav Nachman Bar Yitzchak, quando nascesse, crescesse, ia virar um ladrão. Dessa forma, a mãe dele sempre falou para o Rav Nachman Bar Yitzchak, quando ele nasceu, andar com a cabeça coberta. E o Rav Nachman Bar Yitzchak nunca soube por quê. Certa vez ele sentou debaixo de uma árvore, caiu uma fruta dessa árvore e derrubou a kippah dele. Quando ele olhou para cima para ver o que aconteceu, o Yetzer Hara dele ficou forte, o instinto dele ficou muito forte, e ele foi, roubou uma fruta e comeu. Sendo assim, a gente vê nas três origens da Gemara que o costume do uso da kippah não é um costume para todos, de uma forma geral, e sim um costume de pessoas únicas que querem fortificar a Irat Shamayim, o temor aos céus, algo acima da Lahá, uma coisa que a gente vai chamar Minhag Hassidut, um costume de Hassidut. Certo? E assim entende o Rambam, e assim entende os Rishonim, e assim define o Shulchan Aruch, no Siman Beit, no Seif Vav, e eu vou falar a linguagem dele. Asur leilech bekomaz kufa, é proibido andar com a cabeça para cima de uma forma que mostra orgulho. Continua o Shulchan Aruch e fala, Velo yelech dalet amot begilu yarosh, é proibido andar mais do que 4 amot com a cabeça descoberta. Se a gente interpretar o Shulchan Aruch de uma forma por cima, superficial na linguagem dele, a gente vai ver que a linguagem de proibido está só no ato de andar de uma forma com orgulho. Porém, o Shulchan Aruch não escreve proibição em andar 4 amot, 2 metros com a cabeça descoberta. Ou seja, não existe proibição, existe um Minhag Hassidut. E assim entende o Rav Shlomo Luria no seu livro de Shut, chamado Shut Maharshal. Esse é o primeiro entendimento que a gente vai ter de todas essas origens. Que o uso da kippah é o Minhag Hassidut, um costume de Hassidut, somente para únicos e não para todo mundo. Dessa forma, hoje em dia a gente não deveria usar kippah. Porém, existem mais 3 formas da gente entender todas essas fontes. A segunda forma é a forma como o Taz, Turei Zahav, entendeu. O Taz ele fala, apesar de a gente ver nas origens que o costume do uso da kippah é um costume para pessoas únicas e não um costume de uma forma geral para todo o Am Israel, para todo o povo de Israel, mesmo assim existe um outro motivo pelo qual o uso da kippah virou uma obrigação. Qual é esse uso? Qual é esse motivo? Explica o Taz que o uso da kippah hoje em dia é uma obrigação pelo fato da pessoa não chegar e transgredir uma mitzvah da Torá de ufrukotehem lotelechu, que é proibido a gente imitar e parecer com os outros povos. Certo? Na época do Taz, no século 17, 18, mais ou menos, o costume era que as pessoas andavam com a cabeça coberta. Quando chegavam em algum lugar, sentavam, elas tiravam o chapéu e descobriam a cabeça. Dessa forma, um Yehudi, um judeu que descobrir a cabeça, ele está imitando os outros povos,
Sendo assim, um isur de oraita, uma proibição da Torá, não descobrir a cabeça, não andar com a cabeça descoberta. Sendo assim, Taz fala que o motivo de hoje em dia a gente usar o kippah é uma obrigação para não transgredir a mitzvah da Torá de uvchukotehem lo telechu. Um terceiro motivo está no Rav Ovadia Yosef, que é um legislador dos nossos dias de hoje, e ele fala que o motivo de usarmos a kippah hoje em dia passou de ser um costume para uma obrigação, por causa de Marit Ain. Como assim? Hoje em dia, mais do que tudo, o objeto que define o homem religioso do homem não religioso é a kippah. Se você vê uma pessoa com kippah na rua, você vai falar, ela é religiosa. Sendo assim, se você andar com a cabeça descoberta na rua sem kippah, as pessoas vão falar, ele não é religioso. E isso tem problema de Marit Ain, que as pessoas vão suspeitar do outro, que essa outra pessoa não é religiosa. O quarto motivo está no Shut Ha'elef Lecha Shlomo, que quem escreveu ele foi o Rav Shlomo Kluger, que ele entende todas as Gemarot que a gente leu antes de uma outra forma. Ele fala que tudo isso que a gente falou, que é Minhag Hassidut, que é um costume acima da Halachá, que somente pessoas únicas, pessoas que querem fazer acima, mais do que o necessário, fazem, é cobrir toda a cabeça. Porém, mitzadadin, de uma forma, a Halachá diz que o mínimo é cobrir a cabeça. Ou seja, há uma diferença entre cobrir toda a cabeça, que é um costume para pessoas únicas, Minhag Hassidut, e cobrir a cabeça, que é um costume para todo homem ser. Dessa forma a gente vê que é uma chová usar kippah. Certo? Agora a gente vai para a segunda parte do shiur, que é o uso da kippah quando a pessoa está entrando em algum lugar santo, por exemplo, uma sinagoga ou um Beit Midrash, ou quando a pessoa está rezando, estudando, lembrando o nome de Deus, e etc. A origem disso é a Masechet Sofrim, e assim define o Rambam, e assim define o Shulchan Aruch, no Siman Tzadik Aleph, numa linguagem de proibição. É que é proibido tirar, falar, lembrar o nome de Deus, ou lembrar alguma coisa santa, enquanto a cabeça está descoberta. Agora a gente vai passar para a terceira parte do shiur, sobre o tamanho da kippah. Existe uma discussão entre o Rav Ovadia Yosef e o Rav Moshe Feinstein, que escreveu o Shut Igrot Moshe. O Rav Ovadia Yosef, ele fala que o melhor é cobrir toda a cabeça. O shiur melhor da kippah, para quem quer fazer 100%, é cobrir toda a cabeça. Porém, também uma kippah que dá para se ver de todos os lados também é boa, também é um tamanho bom. Em contrapartida, o Igrot Moshe, o Rav Moshe Feinstein, ele traz a opinião do Rav Shlomo Kluger, que divide entre cobrir toda a cabeça, que é Minhag Hassidut, e cobrir a cabeça, não toda, que é Halachá, que é Din, que é uma lei para todo o Am Israel. E ele fala que mesmo assim, não tem que cobrir toda a cabeça, e usar uma kippah na qual você vai ser definido como uma pessoa que está com a cabeça coberta, não importa qual o tamanho, é chamado de cobertura da cabeça e está beseder, não tem problema nenhum. Resumindo, a gente viu que existem 4 motivos pelos quais se usa kippah hoje. O primeiro a gente viu na Gemara, e assim passar com o Shulchan Aruch, assim definiu o Shulchan Aruch, e assim entendeu o Rav Shlomo Luria no Shut Maharshal, que é um Minhag Hassidut. O Taz falou que tem um problema de uvchukotehem lo telechu, de não imitar os outros povos. O Rav Ovadia Yosef falou que tem um problema de Marit Ain. E o Rav Shlomo Kluger, no Shut Ha'elef Lecha Shlomo, falou que também nos Mekorot, nas origens que a gente viu na Gemara, está tratando de Minhag Hassidut, está tratando de cobrir toda a maioria da cabeça. Agora, a cobertura da cabeça, o mínimo que seja, é uma obrigação para todo o Am Israel. A gente viu na segunda parte o costume de usar kippah quando está entrando num Beit Knesset, falando alguma coisa com santidade, lendo alguma coisa com santidade, estudando, rezando, etc. E a gente viu que a origem é a Masechet Sofrim, e assim definiu o Shulchan Aruch no Siman Tzadik Aleph Seif Vav. Terminando, a gente viu na terceira parte o tamanho da kippah, que o Rav Ovadia fala que, Lekatchila, a melhor coisa é cobrir toda a cabeça, mas se a pessoa não faz isso e sim usa uma kippah que dá para ver de todos os lados, também está bom. Em contrapartida, o Rav Moshe Feinstein fala que uma kippah
que a pessoa que usa ela vai ser chamada que está usando uma cobertura na cabeça, já está muito bom e sai da obrigação do uso de kippah.